Olá, tudo bem com você? Nós estamos meditando na palavra de Deus em ordem cronológica. E agora estamos dando continuidade a Judas, né? Essa carta do apóstolo Judas, irmão do Senhor Jesus, à igreja, a partir do versículo 14, dando continuidade ao último vídeo. Se você tem gostado desse conteúdo, partilhe com outras pessoas e não esqueça de dar o seu gosto, tá bom? Senhor Deus, nós estamos querendo tirar dessa palavra os ensinamentos para podermos nos comportar, viver e vencer todas as lutas que temos neste mundo. Ajude-nos, meu Pai. Socorre-nos, o Senhor é o nosso socorro. E peço por essa pessoa que está acompanhando esse vídeo para que ela também seja tão abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Então, Judas, versículo 14, e destes profetizou também Enoque, o sétimo, depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. O comentário do versículo 14 diz: eis que é vindo o Senhor. Na segunda vinda do Senhor Jesus, haverá o julgamento dos que não o aceitaram. Neste terrível dia que os ímpios, seus pecados, serão expostos como provas inequívocas da sua condenação. Diante disso, o momento de decidir a quem desejamos servir é agora, pois amanhã pode ser tarde demais. E a quem servimos, seja ao Senhor da luz, seja ao Senhor das trevas, pertencerá a nossa alma por toda a eternidade. Enoque, nós sabemos que há muita pouca referência a respeito dele na Bíblia, mas Judas faz referência a ele. Talvez porque houvesse manuscritos naquela época falando a respeito dele que se perderam, ou mesmo o próprio Senhor Jesus falava sobre ele, em particular com os discípulos, que não foi apontado nos evangelhos, mas que talvez ele tenha mencionado qualquer coisa a esse aspecto. No 15 diz: para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Então, Enoque, ele foi arrebatado, né? Ninguém mais o viu. E aqui fala que ele volta para condenar a muitos, né? No 16, estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, e admirando as pessoas por causa do interesse. Comentário do versículo 16, murmuradores. Uma pessoa estragada, moral e espiritualmente, é como uma fruta podre que contamina as demais. Além de ficar bajulando e determinando as pessoas para atingir seus objetivos, ela vive reclamando da sua situação e sempre encontra justificativa para tudo o que enfrenta. Essa pessoa tem sempre um culpado para seus conflitos e problemas, mas na realidade é muito orgulhosa para admitir que a única responsável por suas aflições é ela mesma. Há aqueles que chegam ao extremo do sofrimento e ainda se negam a ter a humildade de confessar que se deixaram levar pela vontade da própria carne. Ademais, não reconhecem que estão colhendo o que plantaram. Se não houver confissão, arrependimento e sincero e a busca pelo perdão divino, não haverá salvação, pois continuarão presos aos seus pecados. Diante disso, se lamentar, encontrar culpados ou se fazer de vítima são atitudes que só conduzem ao fracasso neste mundo e, no final, à morte eterna. Sabe, é algo natural do ser humano tentar achar um responsável ou responsabilizar outros pelo seu próprio fracasso. Ele nunca olha para si mesmo, né? Natural do ser humano. Quando nós voltamos lá atrás, em Adão e Eva no paraíso, né? Quando Deus ele falou por que ele havia comido a fruta. E ele falou: foi a mulher que me destes, né? Ele culpou a Deus por ter dado a mulher errada para ele. E a mulher, por sua vez, culpou a serpente, né? Então, quer dizer, o ser humano tem essa tendência de terceirizar. Eles poderiam ter dito: não, eu errei, eu comi,
eu fiz mal, mas não, ele terceirizou. Nenhum problema, nenhuma culpa pode ser terceirizada, né? Se eu fiz uma má escolha, eu decidi acreditar numa pessoa errada e ela me frustrou, eu não posso culpá-la. Eu sou culpado. Foi eu que decidi crer naquela pessoa, né? 17. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que a si mesmos se separam, sensuais, que não têm o Espírito Santo. Comentário do 17 ao 19. Lembrai-vos das palavras. Judas exorta os convertidos a se lembrarem dos ensinamentos dos apóstolos, os quais orientaram acerca dos falsos profetas e dos falsos mestres que se levantariam para confundir e dispersar as ovelhas. Homens que, pela falta de temor a Deus, andariam de acordo com os seus desejos malignos. Eles próprios se separariam da verdadeira doutrina do Evangelho e levariam alguns a também se separarem e a caírem nos mesmos erros e na mesma perdição. Esses falsos mestres e seus seguidores viveriam na devassidão e se entregariam às paixões da carne por não possuírem o Espírito de Deus. Nós estamos vivendo os últimos dias, né? Os dias, a partir do momento em que o Senhor Jesus subiu aos céus com a promessa da sua volta, nós estamos vivendo os últimos dias. E ele fala sobre os escarnecedores que vão andar segundo as suas ímpias concupiscências. Quer dizer, escarnecedores, né? Os zombadores, aqueles que vêm mesmo com o propósito único de zombar de tudo que fazemos. E suas ímpias concupiscências, quer dizer, desejos tão obscenos, tão maus, tão imorais, que eles vão trazer. E ele fala, né? E estes são os que a si mesmos se separam, sensuais, que não têm o Espírito, né? O Espírito até com letra maiúscula. Então, quer dizer, eles vão aparentar uma santidade, mas o que eles vão trazer é outra coisa. É o pecado, né? O espírito do pecado. O pecado é um espírito, guarde isso. E ele, o pecado, ele oferece uma coisa muito boa, prazerosa, mas no final ele é ruim, ele é mau. No 20 ele diz: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre as vossas santíssimas fé, orando no Espírito Santo. Então, olha só, vão haver pessoas assim, escarnecedoras, ímpias, que vão levar coisas erradas, que vão se separar para as coisas erradas, mas aqueles que são de Deus devem edificar a si mesmo, a si próprio, né? A vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Então, se há uma coisa que nós devemos guardar, é a nossa fé, acima de qualquer outra coisa. No 21, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vinda eterna. Um comentário do 20 e 21, mas vós, amados, os conselhos finais de Judas são para aqueles que haviam se convertido a Jesus, a fim de que se fortalecessem espiritualmente por meio de uma fé santa e sadia e pela comunhão com o Espírito Santo. Só assim eles poderiam se conservar na presença de Deus enquanto aguardavam a vida eterna. Esse conselho é para todos nós que almejamos, acima de tudo, a salvação da nossa alma. Há muitos perigos espirituais à nossa volta. Por isso, precisamos estar atentos para não cairmos em nenhuma das ciladas do diabo. Olha que orientação importante, né? Conservai-vos a vós mesmo no amor de Deus. E não é que Deus tenha amor, Ele é o amor. Ele é a essência do amor. Então, se eu estou nele, Ele me dá esse amor. E por isso passo a ter amor próprio e amor também pelo meu próximo, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, né? A misericórdia, porque nós podemos fazer de tudo para nos salvar, mas nada do que nós possamos fazer vai nos salvar. Só Jesus. Então, é a misericórdia dele.
22. E apiedai-vos de alguns usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Comentário: salvai alguns com temor. O servo do Altíssimo assume grande importância no reino de Deus. Ele atua como instrumento em suas mãos para salvar os perdidos, despertar as pessoas dos maus caminhos e levá-las à verdade que liberta. Contudo, da mesma forma que luta para salvar alguns, esse servo tem o cuidado de conduzir a sua vida com temor diante de Deus. Por isso, vigiai o tempo todo para não ser seduzido pelo pecado. Esse é um sinal marcante do nascido de Deus, pois ele odeia a injustiça e tudo o que representa uma ameaça à sua comunhão com o Altíssimo. Para permanecer trajado com as alvas vestes da salvação, ele se sujeita à vontade do Senhor e busca sempre a sua compaixão, pois sabe que ninguém está livre de pecar. É na sua comunhão com o Espírito Santo que recebe forças para salvar o que está perdido e preservar a própria salvação. Quando aquela pessoa ama esse mundo, e esse mundo vai pegar fogo, então a vida dela também vai pegar fogo tanto quanto o mundo. Quando nós morremos para o mundo e nós renascemos para Deus, renascemos para o Senhor Jesus, então nós viveremos a vida eterna com Ele. No 24, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. O comentário: apresentar-vos irrepreensíveis. O ápice da carreira cristã se consolida com a eternidade junto ao Pai. A única maneira de guardar a salvação até que este glorioso momento sobrevenha é por intermédio do Senhor Jesus. Nele estamos justificados dos nossos pecados e somos protegidos de todas as investidas do diabo. É no seu Espírito que encontramos refúgio, paz e segurança, pois ainda que enfrentemos as mais difíceis lutas e os mais terríveis desertos, Ele estará conosco e não nos desamparará. Portanto, o Senhor Jesus é o único caminho que nos conduz sem mácula à presença do justo juiz e que nos faz conquistar a eterna glória e alegria de morar para sempre junto a Ele. E essa deve ser a nossa esperança em todo o tempo, Estar com Ele e viver para Ele. Agora nós vamos para a carta do apóstolo João à igreja, São 3 cartas e vamos agora começar pela primeira, 1 João, capítulo 1. E diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. O comentário diz: nossas mãos tocaram da palavra da vida. O apóstolo João esteve com o Senhor Jesus durante o seu ministério. Por isso afirmou que seus olhos o contemplaram. Ele viu o Salvador andar, comer, dormir e ensinar, ou seja, vivendo como qualquer um de nós. Um espírito não é dotado de carne e osso, mas o Senhor se submeteu à encarnação, aos sentidos humanos e à admiração de todos à sua volta. Inclusive, as pessoas puderam ouvir a voz do Pai declarando o seu amor ao Filho e testificando a veracidade do seu testemunho. A divindade do Senhor Jesus podia ser percebida nos seus feitos e no seu caráter. Os verbos ouvir, ver, contemplar e tocar, usados pelo apóstolo, serviam para refutar as falsas doutrinas espalhadas que diziam que o Salvador não veio ao mundo com um corpo totalmente humano. Mesmo sendo idoso, João trabalhou firmemente para sustentar a igreja que neste período enfrentava o pior ataque das heresias e dos falsos mestres. E da mesma forma como ele começou lá o evangelho, se referindo a Jesus como verbo, a palavra encarnada, ele também fala desde o princípio que ouvimos, o que vimos e os nossos olhos, o que temos contemplado, as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Então ele era a palavra. Hoje nós temos a palavra.
nós também tocamos na palavra. Essa palavra que estamos lendo, ela produz vida, ela produz salvação. Por isso que as pessoas, nós vemos que elas têm tanto desprazer em ler a Bíblia. Mas por que será? Também o mal vai trabalhar com tanto afinco para as pessoas não meditarem na palavra de Deus e não conhecer a verdade, sendo que é por meio dela que vem a libertação. 2. Porque a vida foi manifesta e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. O comentário, comunhão conosco. O evangelho anunciado pelo apóstolo oferecia a todos a oportunidade da vida eterna. Uma vez usufruindo da mesma comunhão com o Altíssimo, aquelas pessoas se uniriam no mesmo temor, ideal e companheirismo. Quem conhece a palavra de Deus deseja que todos os seus familiares, amigos e as demais pessoas o conheçam também e desfrutem da mesma experiência de fé, confiança e alegria que ele proporciona. Pertencer à família do Altíssimo, se submeter aos seus mandamentos e receber seu cuidado e sua provisão são privilégios grandes demais para não serem divididos com os outros. E esse era o desejo do apóstolo e o nosso também, para que se cumpra o gozo de Deus dentro de você, sabe? Quando nós temos a presença de Deus, o prazer que nós temos, a alegria que nós possuímos, é tão bom. No 5. E essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Comentário dos 5 e 6. Mentimos. Aquele que vive no pecado dá provas de que sua fé não é sincera. Logo, todas as suas atividades religiosas são inúteis. Quem ama verdadeiramente a Deus se submete a ele. Desse modo, suas próprias obras testificam sua regeneração espiritual. Nunca tente convencer a si mesmo ou a outros de que sua fé é genuína, pois são as nossas ações que revelam todo o nosso íntimo. Os religiosos da época do Senhor Jesus viviam justamente assim. Eles tentavam convencer toda a sociedade de que eram homens santos e exímios conhecedores das Escrituras, mas mentiam ao praticar atos que transgrediam os mandamentos sagrados. Diante disso, foram chamados pelo Salvador de raça de víboras, porque toda mentira, seja nas palavras, seja no comportamento, é oriunda do diabo. Portanto, aquele que conhece a verdade, mas permanece na prática da mentira, desconsidera a justiça divina que, cedo ou tarde, revelará sua hipocrisia e o punirá. Então, enquanto Deus é luz, o Senhor Jesus é a luz do mundo, e se eu ando com ele, é impossível estar em trevas. Mas aquele que está seguindo o pecado, que é o espírito, ele está andando nas trevas. No 7, mas se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, o segredo está aqui, andar na luz, andar no sangue do Senhor Jesus, quer dizer, ser lavado no sangue dele, né? Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. O comentário diz: se confessarmos, ao reconhecer e se arrepender dos seus pecados, culpas e impurezas, o ser humano atrai para si a misericórdia de Deus. Quando se humilha e confessa seus erros diante dele, com a firme decisão de abandonar definitivamente suas transgressões, recebe o seu perdão. As Escrituras não apresentam outra possibilidade do homem ser perdoado pelo Altíssimo, senão por meio desse caminho.
Admitir o erro exige humildade, pois contraria a natureza humana. Aqueles que continuamente vencem a si mesmos recebem a purificação do sangue do Senhor Jesus. Portanto, ele que cumpriu a obra de redenção fielmente está pronto para absorver e justificar todos os que se arrependem dos seus pecados e passam a andar na sinceridade. E o versículo-chave é o 9, né? Se confessarmos os nossos pecados. Nós só confessamos algo quando verdadeiramente nós o reconhecemos, né? E aí ele é fiel para nos perdoar. Perdoar, nos lavar e fazer com que tenhamos a luz da vida eterna. Sabe, minha amiga, meu amigo, você está acompanhando essa mensagem, essa meditação, mas se você não for a Jesus, se você não chegar até Ele, se você não escolher a Ele, você não será salvo. Então só é salvo aqueles que vão até Jesus e têm um encontro com Ele. Então busque isso de todo o seu coração. E se você tem, então permaneça na luz, né? Se arrependendo, buscando e se entregando para Ele, dia após dia, tá bom? Que Deus continue abençoando você. Até o próximo vídeo.